Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer para vocês tudo que eu aprendi sobre dinheiro morando nos Estados Unidos há 2 anos. Então fazem 2 anos que eu mudei para os Estados Unidos para construir a minha vida dos sonhos. Se você não me acompanha, você pode correr lá no Instagram que eu sempre compartilho um pouco da minha rotina, da minha história por lá e assim vocês podem ficar por dentro de tudo. Mas hoje eu queria contar para vocês algumas coisas que eu aprendi sobre dinheiro morando nos Estados Unidos. Eu não vou falar de aspectos econômicos, mas eu queria passar um pouco da visão e das diferenças que eu pude ver entre Brasil e Estados Unidos e o que eu aderi de conhecimento em meio a tudo isso. E sem dúvidas, a primeira coisa é a questão da mentalidade. Então, a mentalidade de não querer parecer rico e sim se tornar rico foi uma das principais diferenças que eu aprendi. Muitas vezes, morando no Brasil, atualmente eu tô no Brasil gravando esse vídeo pra vocês, eu tô de férias, então eu vim passar tempo com a minha família, mas muitas vezes eu vi pessoas aqui gastando dinheiro para querer parecer ser rico ou para querer fazer parte de algo, de algum aspecto, né, tipo, cultural. Então, parecer ser uma coisa que não é. Quando, na verdade, lá eu percebi que as pessoas realmente pensam em como elas vão ficar ricas. Não em transparecer, seja com roupa, com relógio, com celular, e sim querer construir essa riqueza. Então, obviamente que deve ter pessoas, mas no ciclo de pessoas que eu estou juntas hoje em dia, eu percebo muito que o foco é como é que eu vou fazer para ficar rico e não como é que eu vou parecer rico. A segunda coisa que foi uma das mais diferentes para mim é a questão do parcelamento. No Brasil, a gente tem aquele parcelamento que às vezes até em 12 vezes, então a gente consegue fazer compras e parcelar. Nos Estados Unidos, isso não é tão útil, a gente consegue fazer o parcelamento, mas isso se você não tem um controle dos seus gastos, não sabe usar o cartão de crédito muito bem, vai virar uma bola de neve. Então é algo que não costuma ser tão divulgado, tanto é que as pessoas não sabem que tem parcelamento, mas sim tem uma forma de você comprar suas coisas e pagar a longo prazo, mas isso não é interessante porque você vai acumular uma dívida futura e talvez se você tiver um imprevisto, tiver uma emergência médica, vai virar uma bola de neve. Então as pessoas elas costumam comprar quando elas já têm dinheiro para pagar, então guardar o dinheiro do que seria o parcelamento, né, daquela coisa antes e aí depois comprar. E não comprar e aí ter o dinheiro depois que você comprar. Então, normalmente o planejamento, pelo menos que a gente faz em casa, eu e meu marido, é a gente guardar pelo menos uma parte do que a gente precisa para conquistar aquela coisa e aí depois a gente acaba comprando quando o dinheiro já está na conta. Foi uma das principais diferenças que eu tive que mudar. Então, hoje em dia a gente não compra e paga depois, a gente guarda o dinheiro antes e depois compra o que a gente deseja. O terceiro ensinamento é que fast food não é barato. A gente escuta muito que fast food nos Estados Unidos é barato. Já foi um dia, hoje em dia não é mais. E principalmente morando, a gente percebe que não é lucrativo você comer fora o tempo todo, você comer esse tipo de comida. Porque o barato ele sai caro. Então, se você pensar a longo prazo só consumindo esse tipo de comida, comidas com agrotóxico, você vai ficar doente, ter problemas de saúde e isso futuramente vai ser muito, muito mais caro, porque aí você vai ter que pagar tratamentos, convênio, esse tipo de coisa que é extremamente caro. Então, você cuidar da sua alimentação, cozinhar, sai muito mais barato ao longo prazo do que você só consumir fast food. E normalmente o preço hoje em dia de fast food é comparado ao de um restaurante, assim, se você for comprar uma comida boa. Então, realmente é uma questão de escolha entre comer uma comida saudável e comer um fast food. O quarto ensinamento são as compras por impulso. Nos Estados Unidos, eu acredito que isso é muito mais forte. Então, se você consome Instagram, TikTok, YouTube, você percebe ali que você começa a ter desejo de coisas que não necessariamente você precisa ter, mas que você foi manipulado e foi criado a acreditar que você precisa. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, logo primeiro, eu diria que os primeiros 6 meses, eu acabava gastando todo o meu salário em coisas inúteis, em roupa, em perfume, entrava promoções assim de 3, 6 body splash por um determinado valor e eu ia lá e comprava. Quando na verdade, gente, um perfume dura meses. Pra usar 6 body splash, eu diria que vai mais de um ano. Então eu caí muito dessas promoções onde, leve 3, ganhe 3. Quando na verdade não é uma promoção, porque você não vai conseguir usar tudo e você não vai conseguir consumir aquilo em tempo
que o produto esteja de qualidade, sabe? Isso com maquiagem, com produtos de cabelo. Então eu tive, depois de um tempo, que parar e analisar, porque eu tava acumulando muita coisa, gastando muito dinheiro, todo o meu dinheiro ia em produtos de beleza e coisas assim, quando na verdade eu nem precisava. Então foi algo que eu tive que aprender a me desvencilhar, a aprender a parar e pensar, eu realmente quero esse produto ou eu quero só porque eu vi uma determinada blogueira usando ou porque é uma grande tendência do momento. Então, esse é um pensamento que eu tenho que estar constantemente treinando morando nos Estados Unidos. O quinto ensinamento é que se o seu dinheiro está parado, você está perdendo dinheiro. Então, essa questão de investimento é muito falada, tem algumas contas específicas, mas eu comecei a aprender que se eu deixar o meu dinheiro parado, eu tô perdendo dinheiro e isso não era uma visão que eu tinha antes. Então, fazer aplicações, fazer investimentos é algo que eu passei a estudar mais, passei a aprender mais e focar em criar ali, por exemplo, reserva de emergência, ter pensamentos de investir o dinheiro, de fazer algo com que aquele dinheiro que eu tenho se transforme em mais. E isso foi um pensamento que só começou depois que eu passei a morar nos Estados Unidos, por ouvir mais pessoas falando sobre investimento, falando sobre dinheiro, acredito que mudou essa chavinha na minha mente. E o último ensinamento é aprender a não apostar suas fichas, em inglês a gente fala em one basket, então em uma cesta só, porque a gente precisa ter esse leque amplo de possibilidades para caso uma das suas fontes de renda pare ali. Então, hoje em dia, se você tem um celular, você tem a oportunidade de postar mais conteúdos para gerar mais venda no seu trabalho, no que você faz, ou criar conteúdo já com o objetivo de ter link de afiliado, ou existem diversas formas. Se vocês quiserem, a gente pode conversar mais sobre isso em outro vídeo, mas ter mais de uma fonte de renda. Então, buscar ali escalar o seu salário de diversas formas para você não ficar presa a uma só. Então, de maneira geral, acredito que o meu maior aprendizado foi a mudança de mentalidade, aprender a conversar sobre dinheiro sem preocupação, sem ficar com aquela ansiedade, aprender que eu posso aproveitar o hoje, plantando um pouquinho no futuro, para quando chegar não ficar com preocupações e também poder realizar outros sonhos como filhos, aposentadoria, coisas do tipo. Então, hoje em dia, eu tenho uma visão muito mais aberta para conversar sobre dinheiro e antes eu nem tinha esse costume. Então, eu espero que vocês possam tirar alguma lição de tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!